aqui estivesse acompanhando esse movimento que temos empreendido, no sentido de... Encosta a porta para mim, por favor. Esse movimento que temos empreendido na igreja, no sentido de estudarmos a palavra de Deus, e estudarmos a Bíblia Sagrada. Nós temos, já desde uns 4 meses atrás, estudado desde Gênesis, e a nossa proposta é fazer isso toda a Bíblia, evidentemente no aspecto assim introdutório, pensando os elementos principais de cada livro, fazendo com que todos nós estejamos percebendo qual o movimento da revelação de Deus no eixo do tempo, no eixo da história, e a validade e a preponderância dessa revelação para os nossos tempos, para os tempos de hoje. Hoje, por exemplo, nós estaremos aí focando já na parte de 2 Crônicas, no final de 2 Crônicas, e entrando nos pós-exílicos, Esdras, Neemias e Ester. Então, quem não participou, atenção aqui, gente, olha, se quem não participou dos últimos 2, 3 domingos, eu estimulo a você levantar essas mensagens que estão ali no YouTube e gastarem um tempo para acompanhar, tá bom? Porque senão a gente perde detalhes importantes aí, porque a gente não consegue repetir, a gente consegue fazer uma rápida retomada somente, tá bom? E eu gostaria muito que você acompanhasse tudo isso, porque a gente está fazendo isso muito rápido, e precisa ser pego aí alguns elementos importantes para que a gente consiga perceber a Bíblia como um todo, e também algumas coisas no seu particular, tá bom? Esse é um empreendimento bastante importante, espiritualmente falando, eclesiasticamente falando, tá bom? Em termos de vida, porque a revelação de Deus é a obtenção da sabedoria de Deus, e a sabedoria de Deus é preponderante para que a gente tenha uma vida de maior qualidade. A gente precisa associar isso, tá bom? Muito bem, nós temos aí falado sobre a revelação de Deus na história e em nossa história, como bases importantes para a gente viver a Missio Dei. Então pegaram aí, a Missio Dei é o tema geral do ano todo, e aí cada mensagem, cada ênfase, a gente liga a Missio Dei. E se existe alguma coisa importante para a gente ligar à Missio Dei, é perceber a revelação de Deus na história e na nossa história. Viver a Missio Dei é em grande parte isto, para que a gente possa estar experimentando vitória em nossa história, tá? Apresentando vitórias em nossa história. Hoje eu gostaria de falar com você sobre o seguinte tema: justiça, soberania e graça no exercício de um cristianismo verdadeiro. Ou seja, um cristianismo verdadeiro, ele é melhor vivido quando você percebe essa soberania, essa justiça, essa soberania e essa graça de Deus, que é o que nós vemos no texto que nós vamos ler. Nós vamos ler 2 Crônicas, no capítulo 36, a partir do versículo 11 até o versículo 23, ok? E também os primeiros 11 versículos do livro de Esdras. Então, 2 Crônicas, capítulo 36, do versículo 11 ao versículo 23. Só para a gente já ter uma noção, esse livro de 2 Crônicas, ele mostra, esse finalzinho de 2 Crônicas, mostra o momento em que Judá era destruída e levada
cativa para a Babilônia. E o livro de Esdras, ele é lido, ele é escrito na proporção do momento em que eles retornam da Babilônia, 70 anos. Então, quando você passa do último versículo, olha só, preste bem atenção nisso. Quando você passa do último versículo de 2 Crônicas 36 para o primeiro versículo de Esdras, você avança 70 anos, ok? Isso daí também é importante para a gente pegar. Vamos ler o texto? Zedequias, ele fala aqui de Zedequias, que foi praticamente o último rei de Judá. Ele diz assim: Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei de Nabucodonosor, que o tinha obrigado a jurar fidelidade em nome de Deus. Foi teimoso e tanto endureceu o seu coração que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, sempre de novo falou-lhes por meio dos seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada, mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo, e não houve mais remédio. Por isso, o Senhor trouxe contra eles o rei dos caldeus, Nabucodonosor, que matou os seus jovens à espada, na casa do santuário deles, não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhos, entregou todos nas mãos do rei dos caldeus. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos príncipes, tudo ele levou para a Babilônia. Os caldeus queimaram a casa de Deus, derrubaram a muralha de Jerusalém, queimaram todos os seus palácios, destruindo também todos os seus objetos de valor. Os que escaparam da espada, a esses ele levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dele, e seus filhos até o tempo do rei da Pérsia. Isto aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse dos seus sábados, esse descanso da terra, né? Durante todos os dias da sua desolação, a terra repousou, até que os 70 anos se cumpriram. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino, e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele que dentre vocês que for do seu povo, que suba a Jerusalém, e o Senhor seu Deus esteja com ele. Na realidade, há pouco eu disse para você que até o final de 2 Crônicas, a gente vê aí uma distância entre final de 2 Crônicas, que aí no livro seria 23, até 1 Esdras, dava um gap de 70 anos, mas na realidade é o versículo 21, por quê? Porque no final, mesmo no final de 2 Crônicas, ele já mostra que entra Ciro em ação, rei da Pérsia, que havia destruído a Babilônia. E é muito interessante, a Babilônia, ela foi destruída com toda a sua potência, com toda a sua exuberância.
com todo o seu poder, foi destruído numa noite. Ela foi invadida numa noite, porque o rio Eufrates passa no meio da Babilônia. O que os persas fizeram? Secaram o rio da Babilônia, desviaram o rio da Babilônia, e ao invés de água, que ficou em seco, entraram todos os exércitos persas. Numa noite eles tomaram a Babilônia. O que ele mostra aqui, do versículo 21 para o 22, é esse gap aí de 70 anos, depois que os judeus ficaram ali na Babilônia. Ciro, o rei da Pérsia, toma a Babilônia, e por ação de Deus, fala para o povo, é hora de voltar. Interessante, que rei inteligente esse, né? Que rei temente esse, né? Nada, um rei usado por Deus. Deus disse para a cabeça do rei assim, olha, você vai fazer voltar o meu povo, e já tinha profetizado isso antes, Jeremias já profetizou isso antes. Bem, vamos lá, o capítulo 1 de Esdras. No primeiro ano do reinado de Ciro, aí ele repete mais ou menos aquilo, no primeiro ano do reinado de Ciro, praticamente, o versículo 22 e 23, estão no mesmo contexto histórico do versículo 1 de Esdras, tá? No primeiro ano do reinado de Ciro, ou seja, 538 a.C., então se você tiver uma caneta, aí anote na sua Bíblia, 538 anos antes de Cristo. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias já tinha dito isso, Jeremias, ele profetizou 40 anos até um pouco antes da Babilônia dominar Judá, bem antes, olha aí, 120 anos antes. Mas para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino, e que se pusesse no escrito o seguinte, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, e que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar onde que habita, que os homens desse lugar o ajudem com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Esse em relação ao povo que estava lá na Babilônia, tá bom? Não é o povo que estava lá em Judá, eles iam para Judá ainda. Então essa ajuda que Deus disse que eles buscassem é do povo da Babilônia mesmo. Então se levantaram os chefes, versículo 5, então levantaram os chefes das famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, e todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Todos os que moravam nos arredores os ajudaram com objetos de prata e de ouro, bens, gado e coisas preciosas, de novo aqui dizendo, hein? Além de todas as ofertas voluntárias. Também o rei Ciro entregou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e colocado na casa de seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, tirou esses utensílios sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles, 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de menor qualidade, e 1000 outros objetos. Sabe o que me chama a atenção nisso? Os detalhes. Ele não falou, ele podia falar quase 500, ele podia falar 400 taças, mas ele falou 410 taças. Ou seja, ele dava detalhes, e os detalhes mostravam o que? A importância, a validade e a realidade histórica, a realidade real histórica, ou seja, não é um conto, não é uma fábula, porque numa fábula você aproxima dados,
informações. Numa história real, não. Isso é muito interessante. Todos os tecidos de ouro e prata foram 5.400. Sesbazar levou todos esses consigo quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. Bem, gente, eu não quero voltar ao que nós já vimos, né? Mas de qualquer maneira, nós, em outros textos das Escrituras, nós vimos tantas coisas importantes, mas que tinham um só objetivo. Todas essas mensagens aqui. O objetivo é que estivéssemos, ou que o povo, a partir dessas histórias reais e a partir das que nos são ensinadas, que possamos experimentar vitórias. Essa é a grande lição, experimentar vitórias naquilo em que fazemos, sendo homens, mulheres e famílias segundo o coração de Deus. Então esse é o grande objetivo de todas essas mensagens. Aí, nós vimos ali, bem, só vou colocar os nomes. Por exemplo, dia 5 de outubro nós vimos que, se desejamos experimentar vitórias naquilo que fazemos, sendo homens, mulheres e famílias segundo o coração de Deus, nós precisamos tirar da frente tudo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. E ali, em 2 Crônicas, capítulo 14, falava-se da idolatria do povo. Além disso, empreender para Deus na convicção de que o sucesso depende dessa busca. Em 2 Crônicas, capítulo 14, versículos 6 e 7. Não ficar perplexos diante das oposições e resistências, por maiores que sejam. São lições que nós tiramos. E desfrutar das vitórias que esses itens anteriores promoviam. Tudo isso em 2 Crônicas, capítulo 14. Aí depois, em 12 de outubro, nós vimos que, se desejamos experimentar vitórias naquilo que fazemos, sendo homens, mulheres e família segundo o coração de Deus, nós precisamos ter convicção do problema instalado. Assim como em 2 Crônicas capítulo 29, o próprio rei tinha essa dimensão, quando ele disse, porquanto nossos antepassados foram infiéis, praticaram o que era mal diante de Yahvé, nosso Deus, eles o desprezaram, desviaram o seu rosto da habitação do Eterno, deram-lhe as costas, chegaram a fechar as portas do pórtico e o vestíbulo, apagaram as lâmpadas. Então olha só, convicção de problema instalado. E aí nós dissemos o seguinte, nesse dia 12 de outubro, que se nós não tivermos consciência do problema, nós não conseguiremos ir buscar solução para o problema. Como a gente vai buscar solução para um problema que a gente não sabe qual é? Então, se nós quisermos experimentar vitórias, a gente precisa ter consciência do problema. E nós temos a consciência do problema. O nosso problema é de afastamento de Deus. O nosso problema é o de abrir mão de Deus mais facilmente do que abrir mão de nós mesmos. Enfim, nós colocamos aí alguns aspectos dessas lições. Então, ter convicção do problema instalado, ter o firme desejo de estabelecer uma aliança com Yahvé. Esse desejo, não, eu quero acertar, eu quero me envolver com Deus, eu quero ser melhor, eu quero fazer a vontade do Senhor, eu quero ser mais fiel, eu quero ser mais determinado, eu quero buscar menos a mim mesmo e mais o Senhor. Ter consciência de que houve uma escolha, Deus nos escolheu, não foram nós que escolhemos a Deus. E hoje, eu quero levar os irmãos a perceberem que, se desejamos experimentar vitórias naquilo que fazemos, sendo homens, mulheres e famílias segundo o coração de Deus, nós precisamos entender a justiça de Yahvé como implacável. Quando eu falo Yahvé, os irmãos entendem o que eu quero dizer, né? Yahvé é o nome de Deus. Yahvé, ele é descrito como quando Moisés ali
quando recebeu a visita de Deus, e Deus disse para ele: vai lá e buscar o meu povo, vai tirar o meu povo do Egito. Moisés falou: mas quem é que está mandando? Se eles me perguntarem, quem é que está mandando você vir aqui? Fala que o eu sou te mandou. Esse eu sou é Yahvé. Yahvé. Por isso, quando a gente fala Senhor, assim mesmo, quando a gente fala Senhor, pode ser o Senhor Fernando, pode ser o Senhor Paulo, pode ser o Senhor Padeiro, pode ser o Senhor Açougueiro, não é? Mas quando a gente escreve Senhor com S maiúsculo, a gente fala é Deus. Mas quando a gente fala Yahvé, é muito mais forte. Só para os irmãos terem a ideia, quando os levitas estavam escrevendo as escrituras, quando eles escreveram esse tetragrama, quando eu falo tetragrama é porque Yahvé é composta por 4 consoantes, eles jogavam a caneta fora. Tal o respeito que eles tinham. Então, só talvez dando um pouco mais de contemporaneidade, tornando mais contemporâneo isso, mais nosso hoje, a importância de nós às vezes dizermos Yahvé, eu pelo menos, ao invés de dizer Senhor, dizer Yahvé. Então, se nós quisermos se quisermos ter vitória naquilo que fazemos, sendo homens e mulheres de família segundo o coração de Deus, precisamos entender que a justiça de Yahvé é implacável. E às vezes a gente brinca nisso. Eu já quero aplicar. Nós não levamos a sério que Deus é santo. Nós passamos a mão no pecado e perdemos a dimensão que isso é pior do que acariciar a cabeça de serpente. Nós perdemos a dimensão que Yahvé é santo. O Senhor é santo, Ele não se associa com o pecado. Aquilo que nós estamos pensando, fazendo, falando, contra a santidade de Yahvé, isso não passa despercebido, ou desapercebido. Em algum momento, ele vai fazer esse realce: eu sou santo. E a justiça de Yahvé é muito claramente mostrada nesse texto. Eu quero resgatar um versículo, que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 15. Fez parte da primeira mensagem. Abra aí. 2 Crônicas capítulo 15, coloque aí para trás algumas páginas, porque você está no capítulo 36, e veja lá o que está escrito no capítulo 15 de 2 Crônicas, no versículo 2. Uma frase que nós colocamos como base. Viram aí? O que Deus falou através ali de quem escreveu. Não é o caso agora, tá bom? Provavelmente foi Esdras, não é o caso. Olha só, essa frase você vai lembrar se você não estiver olhando aí. O Senhor se aproximará de você se você se aproximar dele. Essa é a regra. Essa é a regra do jogo. A regra do jogo é essa: o Senhor está com vocês enquanto vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará achar, mas se o deixarem, Ele também os deixará. Essa é a regra do jogo, sempre foi essa a regra do jogo. Deus sempre quis colocar isso para o povo de maneira muito clara, desde o começo, desde Abraão. E em todo o tempo, o Senhor está com você,
enquanto você está com ele. Se o buscarem, ele se deixará achar, mas se o deixarem, ele também os deixará. E ele está mostrando isso muito claramente pelo que aconteceu no final. Gente, o que aconteceu ali no final, nesse final do reino de Judá, que aconteceu em 586 a.C., os judeus nunca mais esqueceram. Em outros textos, em outros paralelos aqui das Escrituras, mostra que foi um desastre nacional. Esse texto que nós lemos mostra alguma coisa. O Senhor trouxe contra eles o rei dos caldeus, que os matou, que matou os seus jovens à espada, na casa do Senhor, do santuário deles. Não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhos. Entregou todos nas mãos dos judeus. Zedequias foi levado com seus filhos para a Babilônia. Nabucodonosor matou os filhos de Zedequias na frente dele. E cegou Zedequias, furou os olhos dele. Só para que a gente possa ganhar um pouquinho de, nossa, que coisa tem, porque a gente não está acostumado com isso, a gente vive tão bem, a gente não vive nessa dinâmica, nessa dimensão. Isso por quê? Porque se afastaram. Aí alguém vai dizer, nossa, e Deus permitiu isto? Mas ele já vinha avisando quanto tempo? Isaías avisou 40 anos, Jeremias avisou 40 anos, o que eles fizeram contra Isaías e Jeremias? Maltrataram. Segundo a tradição, Isaías foi cerrado ao meio num toco, colocaram Isaías dentro de um toco de uma árvore, e cerraram ele no meio, junto com o toco, junto com o tronco de árvore. O pessoal era bonzinho, era gente boa. Jeremias, quando você lê o livro de Jeremias, o profeta Jeremias, ele reclama com Deus diante de tanta maldade que se lhe era feita. Por quê? Porque ele estava sendo porta-voz de Deus, e o povo não queria ouvir a voz de Deus. Então, Deus já vinha mostrando isso há tanto tempo, para chegar nesse ponto, somente grandes afastamentos de Deus, grandes pecados, grandes abominações, que foram retratados pelos reis, pelos 20 reis de Judá, e pelos cerca de 19, 20 reis de Israel. Lembram do reino dividido, depois de Salomão? A gente falou sobre isso também, que o reino se dividiu, o reino do sul, 2 tribos, reino do norte, 10 tribos. Escola bíblica a gente vê bastante isso. Então nós vemos ali, por exemplo, nós falamos de reis bons, por enquanto, não é? Um exemplo dessa infidelidade, do quanto sofreram. Oséias, não o profeta Oséias, tá bom? Oséias, o rei, o último rei do reino do norte, que é mostrado ali em segundo Reis, no capítulo 16, se você abrir em segundo Reis, no capítulo 16, vá lá comigo, por favor, 2 Reis, capítulo 16, nós vemos um pouquinho disso, ali a partir do versículo 3, não, é 2 Reis, eu estou em 2 Crônicas, 2 Reis, capítulo 16, quando nós vemos ali assim, olha, ele estava falando de Acás, versículo 2, Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, não fez? Estou vendo certo?
Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, Acás, seu Deus, ao contrário de Davi, seu pai, andou nos caminhos do rei de Israel, e até queimou seu próprio filho como sacrifício, sendo abominações dos gentios, que o Senhor havia expulsado de diante de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas, e debaixo de toda árvore frondosa. Aqui a ideia do rei mau era do próprio Acás, que queimou no fogo os seus próprios filhos aí. Depois Jeremias no capítulo 27 e 25, fala do rei de Zedequias também. Isso aconteceu em relação aos reis de Israel e aos reis de Judá. São os dois reinos, reino do sul, reino do norte. Também aconteceu na grande desolação do reino do sul, quando Judá foi levado cativo, como nós pudemos ler. Abre aí em capítulo 25 de segundo Reis. Capítulo 25 de 2 Reis, vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Por quê? O que a gente está vendo aí, gente? É algumas manifestações históricas da indignação de Yahvé, da indignação do Senhor, diante de tanta atrocidade do povo. Então, quando nós vemos aí, capítulo 25 de 2 Reis, da queda de Jerusalém, que ele retrata exatamente aquilo que nós lemos ali em 2 Crônicas, no capítulo 36, versículo 6, diz: então Zedequias foi preso, levado ao rei da Babilônia em Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Mataram os filhos de Zedequias na frente dele, e então lhe furaram os olhos, amarraram-no com correntes de bronze, e levaram para Babilônia. Nós vemos isso também em Jeremias 39, se você abrir em Jeremias 30, sabe por que eu cito Jeremias também aqui? Uma que o texto cita, e outra, que nós estamos olhando os livros históricos, e não vimos os livros proféticos, mas os livros proféticos, composto basicamente pelos 4 grandes profetas, Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel, 5 contando com o livro de Lamentações, eles viveram em todo esse período histórico dos reis. Foram os profetas que serviram como porta-vozes de Deus para avisar o povo diante de todas as atrocidades espirituais que eles faziam. Então, se a gente abre agora em Jeremias 39, Jeremias 39, ele mostra, olha só, é Jeremias mostrando como Nabucodonosor tomou Jerusalém, e como Nabucodonosor cuida de Jeremias, porque Jeremias, ele foi colocado num fosso, lembra dessa história, que ele foi colocado numa cisterna ali, e que se não fosse alguns do próprio rei de Zedequias ajudá-lo, ele teria morrido naquele fosso, teria morrido naquela cisterna, que era um buraco muito fundo, onde eles armazenavam água ali. Capítulo 52 de Jeremias também vai nessa direção. Então, tudo isso, gente, a gente já está vendo uma associação de que todos os livros históricos e os livros proféticos se interligam. Os profetas estão no meio da história, agindo como porta-vozes de Deus. Uma aplicação: você sabe quem são os profetas de hoje? Quem são os profetas de hoje? Eu e você, somos nós. Porque o que os profetas faziam? Eles eram os alto-falantes de Deus. Deus falava como se Deus estivesse falando no microfone, e os profetas repercutiam o que Deus falava para o povo, e nós fazemos isso, por quê? Porque nós temos a boca de Deus.
Nós não precisamos do microfone, nós não, não existe, hoje não existe essa inspiração. Essa inspiração de Deus na maneira como Jeremias foi inspirado. Porque nós somos iluminados pelo Espírito Santo e podemos usar a Bíblia Sagrada como se fosse o próprio alto-falante de Deus. Enfim, gente, tudo isso aqui para mostrar o quê? Que se nós não entendermos que a justiça de Yahvé é implacável, nós vamos deixar de temer o Senhor hoje. O que é temer o Senhor? É estar preocupados com aquilo que Deus pensa, é estar preocupados com aquilo que Deus quer da minha vida e da sua vida. Nós não podemos levar a vida como nós bem entendemos. Percebe? Olha só, é a grande lição. Aquele povo não ouviu também, e pagou o preço por não ter ouvido, pagou o preço por querer fazer a sua própria vontade. Então, quando nós olhamos textos como esse, que nós vimos aqui em 2 Crônicas capítulo 36, com todas aquele desastre em Judá, e não formos entender que isso é um apelo para mim e para você, no sentido de temer a Deus, de procurar andar nos caminhos, de buscar dizer não para nós, do que dizer não para Deus. Gente, dizer não para Deus é muito mais grave do que dizer não para nós. Dizer não para Deus pode nos levar a pagar o ônus da desobediência, o ônus da infidelidade. O que Deus cobra de nós é santidade. O que Deus cobra de nós é fidelidade. Deus cobrava isso do seu povo, e nós somos o seu povo. Ele cobra de nós isso hoje. O Deus é o mesmo, o homem é o mesmo na sua indignidade. O homem é o mesmo. As circunstâncias mudaram. Antigamente não tinha IA, antigamente não tinha celular, antigamente não tinha ônibus, não tinha carro elétrico, combustível, não tinha uso de petróleo, não tinha nada disso, mas a cabeça do homem é o mesmo, o coração do homem é o mesmo. Então assim, gente, olha, se desejamos experimentar vitórias naquilo que fazemos, sendo homens, mulheres e famílias segundo o coração de Deus, vivendo a Missio Dei, nós precisamos entender a justiça de Yahvé e levar a sério isso. A destruição de Jerusalém foi tão grave, que os judeus no tempo de Jesus eram fariseus. Qual é a ideia de um fariseu hoje? Você é um fariseu, um cara muito, além de ser hipócrita, ele era muito o quê? Queria as coisas tudo certinha, não é fariseus, é fundamentalista, ou seja, eles queriam as coisas certinhas, tinha que ser tudo certinho. Por quê? Por causa da história que eles tinham vivido. O templo, como morada do Deus visível para eles, fora destruído. O povo deportado, a pureza ritual, a guarda da lei, o zeloso, a palavra que eu queria lembrar agora há pouco, zeloso, uma pessoa zelosa demais. Os judeus eram muito zelosos até pelo que eles viveram e sofreram. O rigor dos fariseus e o zelo deles tinha como fundamento o que tinha acontecido lá. Então, aquilo marcou muito. Mas, se tem uma outra coisa que a gente precisa entender aqui, esse é o segundo ponto, é que, se nós quisermos ser homens, mulheres e famílias segundo o coração de Deus, e recebendo o bônus disso, nós precisamos entender que Yahvé é soberano e é gracioso. Da mesma forma como nós vimos que o Senhor é justo, o Senhor é justiça, nós também precisamos perceber que Ele é soberano
e Ele é gracioso. E Ele demonstra essa soberania e essa graça nesse novo início. Esse novo início era o início da reconstrução de Israel. Era o início em que, a partir de agora, eles começaram, a proposta era que eles fizessem as coisas certas, reconstruíssem o templo. Essa foi a grande proposta. O que Ciro falou para eles? No versículo 23 de 2 Crônicas 36, do nosso texto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, inspirado pelo Espírito Santo de Deus: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reis da terra e me encarregou de lhes edificar um templo em Jerusalém. O que significa isso? Que a vida espiritual e religiosa deveria ter prioridade. Se eles quisessem uma reestruturação, se eles quisessem uma restauração, essa restauração deveria começar pela vida religiosa, pela vida espiritual. E Deus disse: olha, você vai pegar, vai liberar o meu povo, falando para Ciro, que Isaías, no capítulo 45, fala que ia acontecer. Isaías, 740 anos antes, no capítulo 45 de Isaías, fala que isso ia acontecer, e inclusive cita o nome, Ciro. Interessante isso, fantástico. Olha, você vai liberar o meu povo, e vai dar tudo o que eles precisam, para que eles reestruturem a sua vida. A vida nacional de Israel, nessa volta, foi marcada pela reconstrução do templo. A reconstrução do templo. Então, qual é a tônica do livro de Esdras? A tônica do livro de Esdras é retorno do povo de Deus do exílio e a reconstrução da sua vida nacional a partir da sua vida religiosa. Eles teriam que edificar o altar, o que eles fizeram no capítulo 3 de Esdras. Se a gente for lá no capítulo 3, o altar é edificado. No versículo, nós vemos isso do versículo 1 ao versículo 3, quando chegou o 7º mês, veja, eles já estavam na terra. Quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecer holocausto sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde. Então, qual foi a primeira tarefa dada por Deus para o povo? Reconstruam, mas reconstruam certo, reconstruam a partir da sua vida espiritual, a partir da sua vida religiosa. Então essa é a grande tônica aí desse retorno. Deixa eu só dar um pano de fundo assim, que os irmãos vão entender pelo fato de estar acontecendo hoje. Quando Israel, as tribos do norte, preste bem atenção nisso, que tem ponto de contato com Gaza hoje, tem tudo a ponto de contato com o que está acontecendo hoje. Quando o reino do sul foi levado para a Babilônia, e o reino do norte, em 722, as 10 tribos, o reino de Efraim, o reino de Israel foi levado pela Síria, quem é que ficou na terra? Gente que o rei da Síria e o rei da Babilônia mandou para lá para ocupar a terra. Terra arrasada, povo levado cativo. O que acontecia? Os outros povos chegavam nos outros lugares. Isso aconteceu também em 70 depois de Cristo, quando Tito, imperador de Roma, destruiu Jerusalém. Destruiu Jerusalém e os judeus, a dispersão dos judeus. Quem é que ficou na terra? Outros povos. Os palestinos hoje têm como antecedentes esses povos que ocuparam as terras
quando tanto ali em 722 a.C., quanto 586 a.C., quanto 70 depois de Cristo, na destruição de Jerusalém, entraram na terra. Os palestinos são esses. Por isso é que palestino luta com judeu até hoje. Que Deus colocou de novo, trouxe para a terra de novo em 1948, bem recente. Veja só como a história atual pode ser melhor entendida até com esse pano de fundo aí do que acontecia. Mas de qualquer maneira, quais são os elementos de destaque aqui? A soberania de Deus. E nós não podemos perder dimensão de que a minha vida está debaixo da soberania de Deus, a minha vida está debaixo da graça de Deus, a sua vida está debaixo da soberania de Deus, a graça de Deus está, a sua vida está debaixo da graça de Deus. Antes mesmo do povo ser destruído, Deus já tinha dimensionado a sua volta. Deus é soberano. Ele tocou no coração dos governantes lá, fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. E a minha vida e a sua vida estão debaixo dessa soberania. Nós não somos tocados pelo destino. Percebe? A nossa vida ganha qualidade quando nós percebemos que nós estamos debaixo da soberania do Todo-Poderoso, que fez o que fez em relação a Ciro, que apontou para Ciro antes mesmo de Ciro pensar em existir, que apontou para Ciro antes mesmo da Pérsia ter a proeminência que ele teve sobre a Babilônia. Nós estamos sob a soberania desse Deus. Gente, como homens e mulheres de Deus, se a gente não perder essa dimensão e levar a sério esse aspecto, você concorda que a nossa vida será de maior qualidade, de maior eficiência, de maior eficácia? E estaremos experimentando as vitórias de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, as vidas dos nossos filhos, por estarmos debaixo da soberania desse Deus, e da graça desse Deus, que viabilizou tudo isso, assim como Deus está já viabilizando a sua vida, jovem, cristã ou cristão, pai e mãe que ensinam os seus filhos a temerem esse filho. Nós estamos debaixo da soberania e da graça desse Deus. Então essa é a grande lição que nós podemos tomar quando olhamos isto. Veja, história como sequência de acontecimento é algo sem vida, mas a história com propósito de Deus, com a soberania de Deus, cuidado de Deus, encaminhamento de Deus, é algo que respira, e nós precisamos, sem dúvida nenhuma, perceber isto. A maravilha da história, eu estou concluindo já, a maravilha da história não está simplesmente no conhecimento dela. Nosso professor de história aí sabe disso e ensina isso. Mas na convicção de que podemos aprender com os sucessos, as derrotas daqueles que fizeram história no passado. Principalmente se essa história for o canal da revelação de Deus, como é. Gente, nós temos esse privilégio, a gente não pode perder esse privilégio. Queridos irmãos, busquemos conhecê-la, mas não só. Vamos associar essa história aos direcionamentos de Deus, viu? Para que nós venhamos a experimentar as vitórias que Deus colocou à nossa disposição para a gente experimentar. É só experimentá-la com consciência, com sabedoria e com temor de Deus. Vamos orar. Eu vou pedir que você fique em pé, por favor. Senhor Deus, nós te agradecemos por podermos olhar a tua revelação feita
no dorso dessa história, como isso aconteceu com pessoas, com tantos detalhes que só a tua revelação, só as Escrituras mencionam. Por que tantos detalhes? Não foram de interesse de ninguém fora daqueles com os quais o Senhor interagia. Como povos com os quais o Senhor não interagia, poderia estar escrevendo uma história que o Senhor está interagindo? O Senhor fez isso em relação ao povo hebreu, e isso chega para nós hoje, de maneira clara, como a tua voz, os teus propósitos, a tua santidade, a tua soberania, a tua graça, o teu poder. Obrigado a Deus, porque nós podemos tomar lições e caminhar vitoriosos também, na proporção do tanto quanto ouvimos dessa história carregada da tua revelação. Ajuda-nos, ó Deus, a perceber isto, a interagir com tudo isso de maneira responsável. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.